Por que será que o Ibovespa está subindo nesse ano de 2025, fechando o mês com uma rentabilidade de mais de 5%? É uma alta bem expressiva em apenas um mês. E o mais importante, mesmo com a taxa Selic subindo, tivemos aí uma subida para 13,25% ao ano, com perspectiva de continuidade dessa alta. Mas o que está acontecendo afinal? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E só um recadinho antes da gente continuar e falar de Ibovespa. Hoje é o último dia para você se tornar aluno do Formação Mirai Investing. Estaremos encerrando as vagas por completo. Não haverá mais nenhuma turma do FMI. Sua última chance e com um cupom de 25% de desconto Last FMI. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perca essa última oportunidade, ainda mais com esse descontaço. Você pode testar por 7 dias grátis. De novo, link aqui embaixo. Recado dado, agora vamos ao que interessa. Ibovespa subindo, apesar da alta da taxa Selic. E veja que, segundo a opinião do mercado, segundo os especialistas, e essa opinião é reunida aqui no Boletim Focus, a perspectiva ainda é de alta da Selic, podendo até mesmo ultrapassar 15% ao ano no ano de 2025. Você acha que essa taxa Selic será acima de 15% ao ano em 2025? Comenta aqui embaixo. E veja que o Schumberger continua pessimista com o Brasil. Inclusive, ele vê esse juro em patamar muito elevado como algo que pode, inclusive, quebrar o Brasil em algum momento. Em menos de 10 anos, ele sinalizou. Então, a gente sabe que um patamar de juros acima de 15% é muito arriscado. Apesar disso, a bolsa está subindo. Não foi ensinado para você que existe uma correlação negativa entre juros e bolsa? Quando o juro está subindo, a bolsa tem que cair? Por que a bolsa está subindo nesse momento? O governo mudou tudo? O que está acontecendo? Como eu falei, nesse ano a alta já é de quase 6% em apenas um mês. Hoje mesmo a bolsa está subindo acima dos 127 mil pontos nesse momento. O dólar segue caindo 0,65 e o dólar continua numa queda aí nesse ano de 2025. Então veja que ao passo que a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Então a gente já consegue perceber o seguinte: está havendo entrada de dólares no Brasil, fazendo com que os dólares fiquem menos escassos nesse momento. E aí que a gente entra no fluxo de investimentos na B3 e a gente vê que de fato, janeiro está tendo aqui uma entrada gigantesca de capital estrangeiro. Só para você ter uma ideia, entre os dias 16 e 17 de janeiro, a gente teve uma entrada aqui de 6,5 bilhões de reais e mais quase 3 bilhões de reais. No dia 27 de janeiro, 1,1 bilhão. E agora pequenas saídas, mas é insuficiente para gerar uma queda. Então, o estrangeiro está comprando bolsa brasileira nesse mês de janeiro, gerando essa queda do dólar. E aí você poderia estar se perguntando, por que o estrangeiro está comprando bolsa brasileira nesse momento? E o que eu posso te dizer é o seguinte: um primeiro fator que gerou essa entrada de capital estrangeiro no Brasil foi o menor temor de alta do dólar frente aos emergentes, porque o Trump não foi tão agressivo no primeiro momento nas medidas protecionistas de tarifação que ele havia trazido como promessa de campanha. Então isso fez com que o mercado ficasse um pouco mais animado. Mas não só isso. Aqui no Brasil, a gente está vendo que após essa alta da Selic, o juro futuro caiu. Então isso está dizendo para a gente o seguinte: olha, o mercado ficou animado com a taxa Selic subindo, porque havia um certo temor de que o Copom agora, liderado pelo indicado Lula, o Galípolo, esse Copom seria nada imparcial, nada técnico e tentaria reduzir o juro brasileiro ou mantê-lo, mesmo com a inflação subindo, a expectativa é de inflação subindo ainda, mesmo com essa expectativa de inflação subindo, ele teria essa possibilidade de manutenção da Selic ou até redução na marra. Como isso não aconteceu, como a gente viu que não passou de mera narrativa, o mercado vai lá e precifica, fazendo o juro futuro cair. Porque se agora o juro de curto prazo, que é a Selic, realmente subir, quer dizer que ele vai conter a expansão da inflação brasileira, no primeiro momento, e deve conter também o que? A alta do dólar frente ao real. É isso que acabou acontecendo. É isso que o mercado está esperando. Mas outro detalhe que também está gerando essa alta é que o déficit primário da dívida pública brasileira, primária quando a gente não considera os juros da dívida pública, ele totalizou
43 bilhões de reais. Isso aqui foi abaixo do esperado. Por quê? Porque 43 bilhões de reais dá 0,36% do PIB, dando uma relação dívida-PIB de 76%. O mercado estava esperando em 77%. Então foi um déficit um pouco abaixo do esperado. Isso também contribuiu para a alta da Bolsa de Valores. Então um déficit um pouquinho abaixo do esperado já é suficiente para gerar alta na Bolsa de Valores. Então veja que a gente tem aqui uma confluência de fatores. Nunca é apenas uma causa isolada. Pode acontecer raramente, mas uma confluência de fatores. São com causas aqui. Só que nesse ponto aqui tem algo que ninguém está falando, que é o seguinte: tivemos 200 bilhões de reais de vendas de reservas em dólar, porque o ano passado estava uma loucura e o governo estava desesperado para conter o avanço do dólar. Teve venda de dólares, isso impactou positivamente ali em dezembro. Então veja, veio abaixo do esperado, mas com esse item não recorrente. Então dá para dizer que ficou mais ou menos no que já era esperado. Não é possível que o mercado tenha ignorado isso. De todo modo, a gente já está vendo o quê? As taxas do Tesouro Direto caindo. A gente estava vendo pré-fixado acima de 15%. Agora está abaixo de 15%. Então veja que o mercado se animou. Então se a Selic ir para 15%, o pré-fixado está pagando menos que a Selic. Não faria muito sentido. Então isso pode se refletir numa expectativa menor de Selic. A gente vai acompanhando por aqui. Então você precisa estar inscrito aqui nesse canal para não perder nenhum vídeo. Então pode ser que a Selic fique abaixo de 15%. Isso o mercado vai monitorando, de acordo com a expectativa de inflação e do câmbio. De qualquer modo, essa expectativa ainda de alta da Selic, não espere que vá parar ali em 13,25%. Pelo menos até 14% a gente deve chegar. Com a expectativa de alta, isso também beneficiou principalmente o valuation de bancos e seguradoras. Então você tem aí o Banco do Brasil subindo 16% no ano, Itaú quase 12%, Bradesco 8%, Santander quase 9%, Caixa Seguridade quase 3%, BB Seguridade 6%. Então veja que o setor financeiro acabou também puxando essa alta do Ibovespa. O estrangeiro está comprando o setor financeiro. Por quê? Porque com juro mais elevado, a tendência é que o setor financeiro ganhe mais dinheiro no Brasil, especialmente seguradoras. Os bancos aí acabaram subindo mais porque eles apanharam mais que as seguradoras. Então aquilo que cai mais tem a tendência de subir mais quando tem um certo otimismo. Eu vejo que as seguradoras ainda são a opção menos arriscada, mas é preciso ter os dois setores na carteira. Aqui no Brasil vale muito a pena. Eu costumo dizer que o setor bancário no Brasil, ele vai ganhar muito dinheiro na maior parte do tempo. Mas se o juro ficar tão elevado a tal ponto de ter uma crise de crédito se espalhando no país, onde as pessoas não conseguem mais pagar os seus empréstimos e financiamentos, é algo similar à curva de Laffer, onde o Estado ele vai aumentando a arrecadação através de aumento de impostos, só que chega num limite em que as pessoas não conseguem mais pagar ou não querem, e aí por conta de sonegação ou não pagamento, a arrecadação começa a cair. Mesma coisa com o juro no Brasil em relação aos bancos. Chega um momento que a inadimplência fica tão pesada que aí o lucro do banco começa a declinar. É isso que a gente tem que tomar cuidado, por isso que você não pode pagar caro demais por um ativo, e sobre isso eu falo lá no FMI. Última turma, última oportunidade, link aqui embaixo. De todo modo, pagando o preço certo, tendo um asset allocation adequado, você consegue ali ter os dois setores na carteira com as devidas proporções e recebendo muito dividendo. E mais um fator que por si só poderia gerar alta na bolsa é que no ano passado caiu. Então, esse ano poderia já começar com uma subida. Tudo que cai muito, em algum momento vem a se recuperar. Ainda mais quando a gente está falando de uma bolsa que é super barata. A bolsa brasileira, quando você olha aqui o índice preço-lucro ou price earnings dos demais países do mundo, das bolsas que realmente importam, porque tem países aí insignificantes, mas o que realmente importa no mundo, o Brasil agora, com essa alta, está negociando a quase 8,5 vezes lucro. A China, 10 vezes, Itália, quase 11, Japão, acima de 15, Canadá e Austrália, 20 vezes, Índia, cara, 24 vezes, Argentina, 18 vezes, Estados Unidos, 26,38, indo para 27. A queda da Nvidia gerou essa queda aqui do índice preço-lucro que estava lá em quase 30 vezes. Então, é basicamente isso. Qualquer notícia positiva no Brasil pode gerar uma alta expressiva. E uma mudança de governo, de política econômica e fiscal ainda nem se fala. Por isso que 2026 é um ano determinante para a nossa bolsa. Provavelmente esse ano a bolsa vai ficando de lado, vai ficar nesse range aí entre 120 a 130 mil pontos, para que no ano que vem haja uma definição de como ficarão as contas públicas brasileiras, como que as empresas vão suportar um juro tão elevado por muito tempo. Tudo isso vai ser testado e a gente vai acompanhando por aqui, é só se inscrever no canal. E se você quer aprender a criar uma carteira de ações de dividendos na prática do absoluto zero, vai ter um vídeo aqui em cima para você, corre lá.